Demonstração aqui, né? Vou retornar ela. E essa demonstração aqui, para você chegar nela, apesar dela ser simples, né? Eu já havia comentado, né? Simples assim, tem poucas informações nela, né? Poucas informações, né? Poucos números, né? A pessoa às vezes não se confundir, né? Na verdade, você tem que começar com contabilidade, você tem que começar o curso desde o início, mas por aqui a gente vê muitas coisas, entendeu? Dá para até inclusive o curso de contabilidade, uma boa parte do curso de contabilidade você vê todo por aqui, entendeu? Não é bem assim, mas tem muita coisa que você consegue ver, entendeu? Olha só, essa receita aqui, essa receita aqui é uma receita operacional, entendeu? Ela não está aqui porque não é uma receita de venda de produto de bem e serviço. Ela não está vendendo produto e serviço, entendeu? Nem produzindo nada. É uma empresa que não produz nada e não vende nada. Não é comercial, não é industrial, entendeu? Essa empresa aqui não é comercial, não é industrial, não vende nada, não vende produto financeiro, entendeu? Porque banco vende serviços, produtos financeiros, né? E né, ele vende, na verdade, dinheiro, né? O banco vende dinheiro, não está enquadrado nisso aí, entendeu? Ela não está enquadrada com nada. Por isso que não tem aqui, ele não, a receita não é preenchida aqui, entendeu? E aí ele começa isso aqui se chama demonstração do resultado do exercício, entendeu? Que é o que? Uma parte das demonstrações, as demonstrações contábeis obrigatórias são várias, entendeu? São várias, né? No Brasil, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, né? Demonstração de origem e aplicação de recursos, demonstração de fluxo de caixa, demonstração de valor agregado, entendeu? Fluxo de caixa, você está entendendo? São demonstrações obrigatórias, fluxo de caixa, entendeu? E tem mais uma aí que balanço, parece que tem até o balanço ambiental também, tem vários social, balanço social aparece, né? Balanço social. Então são várias demonstrações obrigatórias que são previstas pela legislação brasileira. Então isso aí já é um assunto, né? Ah, mas isso aí cai em prova, cai não sei das quantas, cai na questão, isso aí cai, entendeu? Cai. Mas veja bem, a doar, demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Antigamente, a doar era obrigatória. Parece que hoje não é mais obrigatória, entendeu? Hoje em dia, entendeu? A demonstração de lucro e prejuízo acumulado era obrigatória, deixou de ser. Não, demonstração de mutação de patrimônio líquido. Existia uma. E na contabilidade existiam várias demonstrações: balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, né? Demonstração de origem e aplicação de recursos, entendeu? Fluxo de caixa, isso aí não era obrigatório. Demonstração de mutação do patrimônio líquido era obrigatório, entendeu? Demonstrativo de lucros e prejuízos acumulados era obrigatório, entendeu? Não sei se falei, doar, demonstração de origem e aplicação de recursos era obrigatório. A última que era obrigatória era o fluxo de caixa. Hoje, aí foram inclusos o balanço social e a demonstração de valor agregado, entendeu? Mas parece que a demonstração de mutação do patrimônio líquido ou demonstração do lucro prejuízo acumulado foi retirado e uma outra a doar também. Não existe mais obrigatoriedade de você publicar demonstração de origem e aplicação de recursos. Ele foi substituído pelo fluxo de caixa, que é uma outra demonstração que existe na contabilidade nacional, entendeu? Então, o que acontece aqui? Né? Isso aqui é uma demonstração, começando pelas demonstrações contábeis, é um assunto de contabilidade. Demonstração de resultado do exercício. É obrigatório você apresentar a demonstração de resultado do exercício. E o que vem nela? Vem essas contas de receita, né? O que é demonstração de resultado? É a conta que demonstra o resultado da companhia. O lucro ou prejuízo, entendeu? Você está entendendo? O balanço, por isso que numa simples demonstração tem vários assuntos. Num balanço contábil, balanço
patrimonial, você não tem essas contas de resultado, entendeu? Você apenas tem as contas de quê? Patrimoniais. São as contas acumuladas, entendeu? As contas acumuladas que ficam de saldo, entendeu? Você está entendendo? As contas acumuladas que ficam de saldo, entendeu? Então no balanço patrimonial você tem as contas de saldo, entendeu? Acumuladas do que tem lá, do que tem na companhia, entendeu? Isso aqui não tem na companhia. Ah, mas isso aí a receita tem na companhia? Não. No balanço você tem os bens, direitos, obrigações, entendeu? O patrimônio líquido do que existe na companhia, entendeu? Você está entendendo? Ou que tem que ser pago pela companhia, de saldo, entendeu? Na demonstração do resultado do exercício não tem, entendeu? Ah, isso aí tem lá na companhia? Não. Isso aí foi uma receita que a companhia recebeu, entendeu? Então, a demonstração de resultado do exercício não é um balanço patrimonial, é uma demonstração de resultado do exercício. Então, a pessoa tem que primeiro saber distinguir uma coisa da outra. Então, nessa demonstração de resultado do exercício aqui, você vai ver lá, né, dessa simples demonstração de resultado, você vai ver o que eu já tinha falado, receita de venda de bens e serviços. Por que não é uma receita de venda de bens e serviços? Porque ela ali, ela não vendeu bens e serviços, entendeu? Essa empresa não é uma empresa, comercial, não é uma empresa industrial, não é uma empresa financeira, entendeu? Não é uma, na verdade, ela nem é uma empresa, ela é uma empresa, mas é uma empresa que tem outros fins. Qual é? Investir em outras empresas. Então essa empresa aqui, ela apresentou lá, entendeu? Receita, ela não vende bens e serviços, não vende aço, não vende serviço financeiro, não vende mercadorias em geral, não é um supermercado, não é nada, entendeu? Não é uma indústria, não vende petróleo, não vende nada, entendeu? Então, por que não vem lá na receita de bens e serviços? Porque ela não vende nada, entendeu? Ela não é empresa financeira, não é empresa de petróleo, não é empresa de serviço, não é empresa de nada, não presta serviço, não presta nada. Ela, por isso que ali, ó, ali em cima, não tem nada, entendeu? Aí vamos descendo. O custo também da mercadoria, preciso que ela não vende nada, não tem custo de nada. O resultado também vai ser nada, né? Eu havia dito que essa despesa e receita operacional deveria ser lá para cima, no sentido que é uma coisa anômala, entendeu? Não tem nada lá em cima, entendeu? Você está entendendo? Então, por que é uma despesa e receita operacional? Porque, na verdade, ela só tem uma receita, na verdade, operacional, entendeu? Outras receitas operacionais, ela só tem uma receita operacional, entendeu? Que é a receita de equivalência patrimonial, entendeu? Receita de equivalência patrimonial. Não se confunde uma coisa muito importante, entendeu? Porque aí vem o estudo mais aprofundado de contabilidade. Não se confunda a receita de equivalência patrimonial com receita de dividendos. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Você não pode distinguir uma coisa da outra. Receita de dividendos é uma receita que faz uma alteração no caixa da companhia. Entendeu? Aqui nós não estamos falando em caixa, apenas de receitas. Isso aqui tem alteração no caixa da companhia, quer dizer, a companhia recebe dinheiro pela essa receita. O outro ponto importante para você estudar contabilidade, se você não tem experiência em contabilidade, não tem modificação nenhuma no caixa da empresa. Essa receita aqui, ela apenas modifica o que? O resultado. Mas você não recebe dinheiro nenhum. Ah, mas como é que receita, você não recebe nada? É, exatamente, você não recebe nada, por isso aí. Entendeu? A empresa não recebe nada. A empresa não recebe nada. Não tem nada a receber. Entendeu? Então isso aqui é uma receita operacional, mas ela não recebe nada. Não tem caixa, não tem nada. Entendeu?
Então, isso aqui é uma coisa importante. O que é receita de equivalência patrimonial? O que é uma equivalência patrimonial? Né? Essa receita operacional aí, ela vai estar detalhada lá embaixo, receita de equivalência patrimonial. O que é uma equivalência patrimonial? Equivalência patrimonial é quando você tem uma participação numa outra empresa. Essa empresa aí, como eu já havia dito, que ela não tem função nenhuma. A única função dela é participar em uma outra empresa. Você está entendendo? Ela participa de uma outra empresa. E quando a outra empresa tem um lucro, o patrimônio dela, líquido dela, faz o quê? Cresce. Entendeu? E quando ela cresce, ela tem essa receita operacional, que não está relacionada a nenhum tipo de dinheiro, entendeu? De direito, de nada. Apenas é uma receita operacional. Entendeu? Está entendendo? A única modificação que tem lá, quando você vai fazer a contabilidade dessa companhia, aí que está, não a demonstração do resultado do exercício, uma outra demonstração contábil, o balanço patrimonial. Aí você tem um outro ajuste que você tem que fazer, que é o quê? É o aumento, na verdade, da conta investimentos que ela tem. Já que ela é uma empresa controladora ou que exerce influência em uma outra companhia, a conta que vai ser modificada no balanço patrimonial dela são duas contas. Aí tem o lançamento contábil. É a conta investimento, entendeu? A débito, você está entendendo? E a conta investimento a débito e a conta crédito. Em outro, na verdade, escrita na receita, outras receitas operacionais, que é a receita de equivalência patrimonial. Entendeu? Então são duas contas que você tem que fazer. O lançamento. A débito na conta investimentos e a crédito na conta receita operacional de equivalência patrimonial. Entendeu? Então você já vem uma outra coisa, o lançamento contábil. Entendeu? Então, se você for olhar uma demonstração contábil, realmente tem muita coisa para falar. Entendeu? Então, isso aqui é só esse lançamento. Entendeu? E aí vamos falar em fluxo de caixa. Não tem fluxo de caixa. Mas tem uma receita ali. Não tem, ela não recebeu nada. No trimestre, fluxo de caixa disso aí. Entendeu? Ela não recebeu nada. Não adianta falar, mas questionar, não recebeu nada. Entendeu? Então vamos continuar. Despesas com vendas. Ela não vende nada. Então não tem por que ter despesa com venda. Despesa geral administrativa. São aquelas despesas, né? Para o funcionamento da companhia. Né? Despesa de pessoal, despesa de normais de funcionamento da conta, material de expediente, despesa e outras mais, entendeu? Para o funcionamento da holding, ela tem que ter uma sede administrativa, com advogados, com contadores, com pessoas, né? Então ela tem essa despesa, né? E lá outras despesas operacional, entendeu? Resultado da equivalência patrimonial. Então tudo está ali, tudo está colocado ali. Resultado da equivalência patrimonial. 553 milhões. Entendeu? Somados essas despesas aí. Né? Resultado antes da equivalência. Resultado antes do resultado financeiro dos tributos. 542 milhões. Resultado financeiro. Olha lá. Deu. Positivo. Algum resultado. O que é o resultado financeiro? É alguma conta que ela recebeu algum tipo de juros, né? Positivamente. Então ela recebeu isso positivamente. Entendeu? Ela recebeu isso positivamente. 3. Ela recebeu isso positivamente, né? Algum resultado positivo de juros, né? Resultado antes dos tributos sobre o lucro, 553, 506.
né? Na verdade, você tem que fazer o quê? Na verdade, resultado da equivalência patrimonial, 553 milhões, despesas financeiras. Na verdade, esse aqui é o resultado. Na verdade, esse aqui é o resultado bruto da equivalência patrimonial. Foi o que ela aconteceu com a equivalência patrimonial. Você tem que diminuir essas despesas operacionais, essas despesas aqui, e somar dessas aqui. Entendeu? Você está entendendo? Não sei por que ele apareceu antes dos resultados financeiros. Não sei por que carga d'água apareceu aqui. Essa aqui apareceu descontada aqui. Por isso que eu estou falando. É uma demonstração que tem essa alteraçãozinha. Entendeu? Ela tem essa alteraçãozinha. Na verdade, isso aqui é a receita bruta. Aí tem essas deduções. Entendeu? Ela tem essas deduções e tem essas somas da receita financeira. Entendeu? Então, isso aqui, na verdade, seria o resultado da equivalência patrimonial, seria isso aqui. 553 milhões de reais no trimestre. Entendeu? Que é uma coisa anômala realmente, né? Então, tudo isso aqui, né? Enfim, tá tudo aqui. Então, como é que são feitos esses lançamentos, né, de equivalência patrimonial? São feitos dessa maneira que eu falei. Entendeu? A coisa importante que tem é você, que é muito importante, que é a mais importante que tem, você saber classificar a receita. O que é uma receita e o que é uma despesa. Entendeu? Isso aqui é uma receita por quê? Por que isso é uma receita? Equivalência patrimonial. Porque houve um ganho no reflexo da outra companhia. Entendeu? Então isso aqui é uma receita. Entendeu? Houve um ganho no reflexo da outra companhia. Você não recebeu em caixa. Ah, mas é uma receita que não foi recebido. O comerciante não vai entender. Alguns industriais não vão até entender, mas um comerciante, às vezes, né, a pessoa que lida com a empresa, não vai entender isso aí. Entendeu? Ele não vai entender isso. Mas isso aqui é uma receita que não tem de reflexo no caixa. Entendeu? Às vezes o comerciante, a pessoa que trata diretamente pequeno comércio, médio comércio, ele não vai entender isso aí. Pô, mas teve uma receita, tu não recebeu nada? Entendeu? Você não recebeu nada, mas é uma receita. Entendeu? Então isso aqui envolve outra demonstração, que é o fluxo de caixa. Entendeu? E no fluxo de caixa, essa receita aqui, se você tiver um lucro e tiver um fluxo de caixa com essa receita aqui, na verdade, o fluxo de caixa vai ser até negativo. Entendeu? Se você tiver um lucro, vai ser zero. Se você tiver um lucro lá de 553 milhões, entendeu? E não tiver recebido dividendo nenhum, o teu fluxo de caixa vai ser zero. Você vai pensar que você tem algum lucro aqui, você pode, na verdade, distribuir esse lucro? Não pode, porque o seu lucro vai ser zero. Entendeu? Então, isso aqui é o problema da equivalência. Não é um problema. As coisas são assim. Entendeu? Aí o cara vai perguntar lá: ah, mas essa empresa aí distribui dividendos? Distribui. Entendeu? Essa empresa distribui dividendos? Distribui. Entendeu? Ó, o lucro por ação tá lá. Entendeu? Ah, por quê? Porque você vai participar de uma empresa lá, na outra empresa, e se a outra empresa resolver pagar dividendos, como é que vai ser? Entendeu? Como é que vai ser? Se a outra empresa resolver pagar dividendos, como é que vai ser? Como é que isso aí vai ser? Entendeu? Aí você tem que explicar a pessoa. Ó, se a outra empresa resolver pagar dividendos, a gente vai ter um outro lançamento contábil. Entendeu? Que é o que? Dividendos a receber, né? Que a pessoa... Não é uma receita de dividendos. Se você... Por exemplo, a outra empresa vai pagar dividendo para essa, que ela participa. Entendeu? Aí tem um outro... Aí isso aqui não vai para o balanço. Entendeu? Mas, vamos dizer, o que vai para o balanço aqui é o quê? É esse valor aqui. O que vai para o balanço dessa companhia é esse valor aqui. Resultado
542.401, que é o quê? É o reflexo da equivalência patrimonial. Minha mão está até doendo. É o reflexo da equivalência patrimonial. O que vai para o outro balanço, o balanço da companhia, é o reflexo que eu já falei já. É a conta débito e investimento, entendeu? É o 553 milhões. Débito a conta de investimento, crédito a conta receita de equivalência patrimonial. Exatamente esse valor, 553 milhões. É o que vai para a companhia investidora. Entendeu? Quando a investida paga dividendos, outra coisa que é importante. O que acontece? Esse valor aí, quando paga o dividendo sobre o lucro, que não é esse lucro por ação, mas o dividendo é o lucro por ação. Não, o dividendo é uma outra coisa, que eu já expliquei aqui. É a destinação do lucro. Quando a empresa paga isso para investidora, o que ela faz? Entendeu? O que ela faz? Ela abre uma conta chamada de ou caixa, se ela paga à vista. Porque dividendo é um outro assunto também. Tem várias coisas. Quando você declara o dividendo lá na companhia, entendeu? Com aquele dividendo X, quando eu já expliquei, já fiz vídeo sobre isso aí, entendeu? Eu já fiz vídeo sobre isso aí. É o dividendo, quando você declara dividendo X lá na outra companhia, por exemplo, declarou o dividendo X de R$1, né? E aí o que acontece? Na investidora, o dividendo X vai ficar dividendos a receber. Você já pode colocar isso como dividendos a receber. Entendeu? Dividendos a receber. Entendeu? E credita, parece que é dividendos a receber, e credita a conta investimentos. Entendeu? Credita a conta investimentos, se eu não estou enganado. Entendeu? Se eu não estou enganado. Então, credita a conta investimento no valor do dividendo recebido. Mas o valor do dividendo vai ser esse aqui, 553 milhões? Não. Ele vai ser na faixa de 20% a 15% desse valor aí. Então, mais ou menos de 70 a 100 milhões, não é isso? Ele vai para a conta dividendos a receber. Entendeu? Creditando-se a conta investimentos, que é a conta do ativo permanente investimentos, não circulante, permanente investimentos. Entendeu? Então você faz esse lançamento aí. Débito, dividendos a receber, conforme aquele papelzinho. O dividendo foi declarado X. Então você já pode botar lá dividendo a receber. Crédito, conta, investimentos. Então isso aí já é uma outra fase. Aí vamos lá, a segunda coisa, né? O dividendo vai ser pago dentro de 2 meses ou 3 meses. Não interessa, isso aí fica lá no balanço patrimonial da companhia falando isso aí. Aí uma outra coisa, isso aí modifica o fluxo de caixa? Essa operação modifica o fluxo de caixa? Não. Dividendo a receber, não. A outra coisa que a pessoa precisa saber, fluxo de caixa. Dividendo a receber modifica o fluxo de caixa? Não. Não modifica esse fluxo de caixa. Não é para você ficar desesperado, entendeu? Não modifica o fluxo de caixa. Por quê? E aí você tem que aprender o que é fluxo de caixa. Por isso que você tem que aprender, exatamente, você tem que aprender contabilidade, você tem que aprender do início até o final. Então você precisa saber o que é fluxo de caixa. Modifica a demonstração de origem e aplicação de recursos? Modifica? Sim. Entendeu? Ela foi excluída. A demonstração de origem e aplicação de recursos, a do A, ela foi excluída. Mas modifica a do A? Sim. Dividendo a receber, modifica a do A? Sim. Entendeu? Sim. Modifica a demonstração de origem e aplicação de recursos, sim. Modifica o fluxo de caixa, não. Entendeu?
Você tá entendendo? Então é uma outra coisa que a pessoa tem que saber. Entendeu? Uma outra coisa que a pessoa tem que saber. O que é doar, o que não é doar. Entendeu? O que é fluxo de caixa. Entendeu? Então, isso aqui é uma outra questão que a pessoa precisa entender. Entendeu? Então, vamos lá. Não adianta ficar, né? A pessoa vai aprendendo aos poucos. Então, o dividendo foi pago. Dividendo, pago não, foi contabilizado. Dividendo a receber. Sobre regime de competência. Entendeu? É o regime de competência. Dividendo a receber. O crédito, né? Debitar de dividendo a receber, crédito, dividendo a receber, crédito, investimentos, no valor do dividendo a receber. Quando se recebe o dividendo, mas e agora, depois de 2 meses o dividendo é pago. Aí tem outro lançamento. Débito do caixa, crédito, dividendo a receber. Entendeu? E aí modifica-se na doar, modifica-se na demonstração de origem e aplicação de recurso o dividendo pago? Sim. Você tem uma exclusão da doar. Entendeu? Tem uma diminuição na doar. Você tem uma diminuição. Quando você paga. Entendeu? Por quê? Porque o contas a receber acaba sendo excluído da doar. Então você tem, na verdade, tem uma exclusão da doar? Sim. Não é isso? Você tem uma diminuição, que você paga. Não é isso? Tem aumento na doar ao mesmo tempo? Tem aumento na doar ao mesmo tempo? Sim. Você tem que modificar uma conta na outra. Tem aumento na doar? Sim. Entendeu? Sim. Pô, mas você está falando que tem a diminuição e tem aumento? Tem. Entendeu? Tem a diminuição na doar? Tem. Crédito contra receber. Tem aumento na doar? Tem. Crédito do caixa. Então é outra forma de lançamento contábil. Entendeu? Então você quer que eu explique mais? Vamos mais. Entendeu? Tem aumento tem aumento no fluxo de caixa? Sim, quando você paga o dividendo. Quando você recebe o dividendo. Entendeu? Então você tem um aumento no fluxo de caixa. Aumento na doar. Quando você recebe o dividendo. Mas você já começa a modificar a doar no momento que você recebe a doar. Você tem o dividendo, o regime de competência fala que dividendo a receber, você modifica a doar também. Entendeu? Então, tudo isso aí é outra coisa que a gente tem que ver, a doar. Então, a gente já falou sobre balanço, já falou sobre DRE, já falamos sobre doar, já falamos sobre fluxo de caixa, entendeu? Então, se você quiser, eu falo sobre essa demonstração aqui, a gente pode falar o tempo inteiro, entendeu? Eu estou com uma dificuldade só de colocar essa desgraça aqui. Mas sobre essa demonstração aqui, a gente pode ficar falando sobre esse papel aqui a tarde inteira, entendeu? A tarde inteirinha, entendeu? Esse lucro líquido aqui, ó, por ação, por exemplo, é a última linha da demonstração de resultado do exercício. Entendeu? Depois eu vou ver a forma melhor de eu colocar esse negócio de eu apresentar isso aí. Entendeu? Esse lucro líquido é a última linha de demonstração de exercício. Não significa dividendos. As pessoas podem se enganar. Lucro básico por ação pode se enganar com dividendos. Não é dividendo. Entendeu? Isso aqui não é dividendo. Dividendo é a destinação do lucro da companhia, que vai modificar o quê? A demonstração de lucros e prejuízos acumulados, a mutação do patrimônio líquido. Entendeu? A mutação do patrimônio líquido. Entendeu? Entendeu? Porque quando você paga dividendos, ele sai do lucro, porque a conta lucro, ela fica lá no patrimônio líquido. Quando você paga o dividendo, você
debita a conta lucro. Quando você paga, estou falando da pessoa que paga. Porque tem dois lançamentos, rapaz. Na pessoa que paga e na pessoa que recebe. Entendeu? Então você debita a conta lucro. Entendeu? Debita a conta lucro. Acumulado. Entendeu? Você debita a conta lucro. Aquilo ali é destinado e credita a conta caixa. Entendeu? Você está entendendo? Ou, ao invés de creditar a conta caixa, você abre um passivo chamado dividendos a pagar. Debita a conta lucro e abre um passivo chamado dividendos a pagar. Então, isso aí é uma outra forma de você falar, porque a gente está vendo no caminho da pessoa que está investindo. E tem o caminho da investida também. Entendeu? Ah, mas como você sabe que essa empresa aqui é a hold, não sei, tem influência, não sei das quantas. Ela tem influência, porque como é que eu sei que ela tem influência? Se não fosse uma empresa sem influência, entendeu? Se fosse uma empresa sem influência, ela estaria aqui, o que aconteceria aqui com dividendos? Ou seja, ó, esse papelzinho só. Se fosse uma empresa sem influência, como é que estaria nesse papelzinho aqui? Não receita de equivalência patrimonial. Não. Entendeu? Estaria o quê? Como é que começaria isso aqui? Receita de dividendos. Entendeu? Você, se não tivesse influência, fosse uma empresa de investimentos, entendeu? Apenas, entendeu? E não exercesse influência, não fosse nem coligada e não controlada, você receberia isso sem ser uma equivalência patrimonial. Não existiria equivalência patrimonial. Entendeu? Mas e como. Aí é um outro assunto. Ah, mas e como você. Como é que você contabiliza uma empresa que não tem equivalência patrimonial? Uma empresa que não tem relevância na administração. Como é que você soube que essa aí tem? Eu soube o seguinte, porque eu soube isso pelo jornal. Entendeu? Porque ela tem uma cadeira no conselho de administração da companhia investidora. Entendeu? Então, pelo regime deles lá, né, pelo regime CPC e não sei das quantas, CVM, isso é caracterizado influência da administração da investida. Entendeu? Se não houvesse essa cadeira no conselho, olha, já estamos lá no ramo do direito societário. Se não houvesse essa cadeira no conselho, não seria uma investida de caráter relevante. Você não aplicaria o regime da equivalência patrimonial. Entendeu? Então, então, com esse papelzinho, a gente já viu um monte de coisa, até direito societário. Entendeu? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Mais uma coisa. Ah, então eu queria saber se não fosse, como é que se avaliaria isso, como é que ia receber isso, se não tivesse relevância, não tivesse a pessoa na cadeirinha lá sentada, como rei lá no conselho de administração, como é que seria isso aí? Então ele receberia o quê? Uma receita de dividendos. Entendeu? Receita, puramente dita. Entendeu? Receita de dividendos. Se eu não me engano, aí agora eu não sei se eu estou enganado, entendeu? Mas eu acho que sim. Como é que se avaliaria uma empresa não relevante? Ou relevante sem equivalência? Relevante sem equivalência. Você avalia a participação pelo valor que ele comprou, valor do custo, entendeu? Custo ou mercado, né? Dos dois, parece que dos dois o menor, parece, o maior. Agora eu já não estou me enganando. Custo ou mercado, dos dois o menor, o maior, o menor. Custo ou mercado, dos dois o menor. Então se avaliaria dessa maneira. Você está entendendo? Então ele poria lá o quê? O valor que ele comprou. E não seria mais modificado no balanço aquilo. Se eu comprasse a empresa por 500 mil, aquilo ali em 10 anos não modificaria. Entendeu? Ah, mas e quando a empresa não modificaria? Ah, mas no segundo ano não, no terceiro ano não, no quarto ano não, no quinto ano não. Ah, mas a empresa se transformou numa gigantesca empresa.
Não se modificaria. Entendeu? Não se modificaria. Entendeu? Ah, mas eu tenho essa empresa, ela se transformou numa Vale do Rio Doce, numa empresa, é como se tivesse comprado um Bitcoin a 1 centavo, tá, não modificaria. Ela ficaria lá com 1 centavo no patrimônio. Pelo que eu custo ao mercado dos dois menores. Acho que é isso aí mesmo. Entendeu? Custo ao mercado dos dois menor. Agora eu tô em dúvida, mas acredito que seja. Né? Então, aí o que acontece? Isso aí não se modifica. Ela fica com o mesmo valor. Entendeu? Você tá entendendo? Ela fica com o mesmo valor durante 10, 15, 20 anos. Entendeu? É um absurdo? Se for custo ao mercado dos dois menores, eu acho que sim. Entendeu? Acho que sim. Mas por que ele faz esse valor? Aí é uma outro negócio que eu acho que é custo ao mercado dos dois menor. Por que é por esse valor aí? Por que é dos dois menor? Porque na contabilidade, meu filho, a gente tem que ter o que? O regime da prudência. Da prudência. Entendeu? Se você tiver dois patrimônios iguais, um comparativo igual, você tem que sempre avaliar pelo valor menor. Entendeu? Que é o regime da prudência, para você não superestimar o patrimônio que você tem. Mas a empresa se transformou, eu comprei uma empresa muito pequena, se transformou numa Vale do Rio Doce. Cara, mas mesmo assim você vai ter que colocar pelos R$ 10 que você colocou, mesmo valendo 1 milhão. Entendeu? Se bem que hoje em dia, aí tem várias determinadas... Na contabilidade pré-histórica, era assim, entendeu? Na contabilidade pré-histórica ou na contabilidade antiga, era assim, entendeu? Hoje em dia tem várias determinações da CVM ou outras coisas mais que começam a regulamentar essa área de ativos, que são ativos de investimentos relevantes, entendeu? Mas de ativos importantes, que acabam sendo importantes no patrimônio da companhia. Entendeu? Então aqui já são 40 minutos falados. Entendeu? E tudo que eu falei tem nexo. Ah, mas agora eu quero saber. Então tudo bem. Então você, nesse caso aqui, de ano a ano, isso aqui você vai aumentando, o reflexo do patrimônio da companhia vai aumentando ou diminuindo conforme o regime da equivalência patrimonial. Do outro campo, você não faz isso. Do outro campo, você coloca pelo valor do custo ao mercado dos dois menor. Isso aqui, esse resultado de equivalência não interessa. O que interessa unicamente é o dividendo. Entendeu? Ah, mas e como que é contabilizado o dividendo? Aí sim, você tem a contabilização do dividendo dessa maneira. Aí você vai entrar no resultado aqui como receita de dividendos. Receita de dividendo é uma parece que é uma outra receita operacional. Receita operacional. É isso? A receita de dividendo é outra receita operacional, na verdade. É uma receita operacional. Né? Não estou em dúvida, mas acredito que seja uma receita operacional. Ou uma receita financeira. Estou em dúvida. Acredito que seja uma receita operacional. Então é uma receita financeira chamada receita de dividendos, né? No crédito, creditando-se ou debitando-se caixa. Entendeu? Ou debitando-se caixa. Entendeu? Então isso aqui é o que? É uma outra forma de você fazer. Na outra forma. Essa forma é a forma correta de você fazer o que? A contabilização da receita, né, de dividendos. Entendeu? Então a gente já falou sobre muita coisa aqui, cara. Mas muita coisa mesmo. Entendeu? Já falamos sobre muita coisa mesmo. Então ela vai lá, receita de dividendos, credor.
débito caixa ou contas a receber. Entendeu? Em pouco tempo ela criará um reflexo no caixa. Entendeu? Se a gente for falar muito sobre isso aí, tem muita coisa que é falada. A gente pode falar sobre muita coisa disso aí também. Entendeu? Então foram 40 minutos falando sobre isso. É muita matéria. Isso aí já é matéria de que só dessa demonstração aqui tem esse de matéria. Entendeu? É muita coisa.